Dizem que a verdade vai te salvar, mas para vigaristas e bandidos, a verdade é o pior inimigo, deixando-os presos atrás das grades ou envergonhados pela sociedade. Verdade. Hoje vamos discutir uma coleção de fraudadores que acidentalmente se expuseram, revelando suas próprias mentiras, crimes e golpes. De falsos pacientes com câncer aos mais infames playbacks do mundo. Vamos dar uma olhada em algumas pessoas que levaram suas mentiras longe demais, expondo-se no processo. Deixa o like, se inscreve no canal, o link do vídeo dele vai estar aqui embaixo. Quero o canal falar sério. Jogo da cabra cega. Jogo da cabra cega. Em 2008, um homem chamado John Caltabiano, da cidade de Catskill, Nova York, decidiu jogar um jogo muito literal de cabra cega. Caltabiano tentou assaltar o governo às cegas, fingindo que perdeu totalmente a visão em um acidente de trabalho, um golpe que poderia lhe render até $1.300.000. Suas alegações foram apoiadas por sua namorada, e quando chegou a hora de apresentar a sua alegação, ela pegou o braço de John e o guiou lentamente até o tribunal, parte de um ato convincente que enganou o juiz. Embora John tenha recebido a primeira parcela em dinheiro, ele devia ter mantido os olhos abertos, porque não percebeu que desde o momento em que ganhou o caso, ele estava sendo observado de perto por 2 detetives particulares. Os agentes avistaram John andando sozinho, espiando pela vitrine de uma loja e dirigindo sem nenhuma ajuda, expondo a si mesmo e sua namorada como vigaristas. Aos olhos da lei, John havia cometido fraude, e o tribunal sentenciou a 4 anos de prisão. Sua namorada foi condenada a apenas 3 anos de liberdade condicional, o que, considerando tudo, foi um golpe de sorte. Pensando bem, John devia ter esperado um pouquinho mais, antes de entrar no carro e gastar os seus ganhos ilícitos. Acho que o karma nunca erra, mas o John com certeza erra. Hilary Baldwin. Hilaria Baldwin é uma instrutora de yoga americana, empreendedora e autora. Percebeu que eu disse que ela é americana? Bom, antes de 2020, Hilaria ganhou fama como esposa espanhola do ator Alec Baldwin. O site de seu agente dizia que ela nasceu em Mallorca, e ela alegou que só se mudou da Espanha para Nova York quando tinha 19 anos. Em entrevistas, ela falava com um forte sotaque espanhol. E num segmento de culinária no Today Show, Hilaria até parecia esquecer a palavra inglesa para pepino. No entanto, jornalistas começaram a investigar o seu passado. Hilaria insinuou fortemente que sua família era espanhola, mas acabou que seus pais eram bem americanos e haviam sido entrevistados anteriormente. Eles registraram que a família só se mudou para a Espanha em 2011, quando Hilaria tinha 27 anos, e explicaram que sua família não tem um pingo de sangue latino. Os antigos colegas de escola de Hilaria logo também contaram a história, revelando que o verdadeiro nome de Hilaria é Hilary, e ela nasceu e foi criada em Boston, não em Barcelona. Em dezembro de 2020, Hilary finalmente admitiu sua falta de herança espanhola no Instagram, mas também complicou um pouco mais, descrevendo-se como culturalmente fluida, tentando justificar as suas ações, falando sobre o profundo amor de sua família pela Espanha e sua cultura. Na minha opinião, Hilary e cultura espanhola só têm uma coisa em comum: um monte de olé. Heydrich estraga tudo. A década de 1980 foi uma época estranha por várias razões, com uma delas sendo a popularidade de James Heydrich. Ele era um vidente autoproclamado, que subia ao palco de pijama místico, folheando as páginas dos livros com a mente. O público que usava neon nos anos 80 acreditava bastante nisso, até que James Heydrich foi desafiado por James Randi, um mágico que fez carreira expondo falsos médiums. Randi ofereceu a Heydrich $10.000 para provar que seus poderes eram de verdade em um episódio de That's My Line, e Heydrich, faminto por dinheiro, vestiu seu roupão, penteou seu cabelo tigelinha e enfrentou o desafio. Randi colocou pedaços de espuma ao redor do livro para saber se Heydrich estava soprando para virar as páginas. E esse aqui foi o resultado. Caramba, Heydrich mais tarde afirmou que não poderia fazer o truque, pois as espumas e as luzes no estúdio estavam causando interferência elétrica. Mas ficou claro que as espumas estavam simplesmente interferindo em sua capacidade de mentir. Toda aquela conversa sobre poderes psíquicos, mas ele não podia prever a sua própria humilhação do jeito mais público possível. Roubo na rodovia. Perfeito. Se Hollywood me ensinou alguma coisa, é que assaltos a bancos exigem uma equipe desorganizada de criminosos, 3 ou 4 reviravoltas confusas e um ex-presidiário cansado, que está voltando para uma última missão. Mas acontece que os assaltos nem sempre exigem tanto planejamento. Em 2021, as portas de um caminhão blindado falharam em San Diego, abrindo e deixando um rastro de dinheiro espalhado pela rodovia. Quando os motoristas se depararam com a cena, a maioria parou, aproveitando imediatamente a oportunidade de sair de seus carros e encher os bolsos. Demi Bagby enviou vídeos da cena para o TikTok, mostrando-se pegando pacotes de dinheiro e jogando eles por aí. Ela também filmou outras pessoas agachadas em suas mãos e joelhos para juntar punhados de dinheiro.
parece com o crime perfeito, mas de acordo com os policiais, os detentores não são juridicamente vinculados. A Patrulha Rodoviária da Califórnia afirmou que essa filmagem é evidência de roubo, e o vídeo do TikTok pode resultar na prisão de várias pessoas. Bagby alegou que não levou nenhum dinheiro com ela, mas se ela embolsou 1 centavo, a sua própria conta TikTok pode atuar como testemunha principal desse caso. Bebês falsos. Becca Bechalsen é uma blogueira de sucesso que teceu uma rede mundial de mentiras. Em 2009, ela alegou estar grávida, afirmando que seu feto tinha holoprosencefalia, um distúrbio raro que provavelmente resultaria em um natimorto. Sua história se tornou viral, com simpatizantes inundando o blog de Becca para oferecer apoio. O blog foi comovente, trágico e totalmente inventado. Becca, na verdade, não estava grávida. Ela apenas inventou seu filho para ter um pouco de atenção. Mas, independente disso, Becca começou a pedir ao público mais do que pensamentos e orações, solicitando presentes e dinheiro para ajudar a sustentá-la. Os presentes chegaram, mas esse golpe tinha um prazo de validade, e conforme a marca de 9 meses se aproximava cada vez mais, Becca começou a entrar em pânico. Quando a hora chegou, ela comprou uma boneca ultra realista e postou uma foto dela, afirmando que seu bebê milagroso, April Rose, havia sobrevivido ao nascimento, apenas para falecer algumas horas depois. A maioria de seus fãs acreditou, exceto Elizabeth Russell, uma mulher que coincidentemente possuía a mesma boneca. Russell percebeu na hora que April Rose era falsa. Então ela criou seu próprio blog para expor as mentiras de Becca. Quando a verdade começou a aparecer, Becca foi forçada a confessar. Ela admitiu que ficou viciada na atenção que o blog deu a ela, e uma vez que começou a receber 100 mil visitas por semana, as mentiras ficaram fora de controle. Esse escândalo pode ter arruinado a reputação de Becca, mas para alguns outros golpistas, parecia mais uma inspiração. Em 2009, Casey e Geoffrey Lang, da Pensilvânia, copiaram Becca, enfiando um travesseiro na camisa de Casey e comprando uma boneca realista para inventar uma gravidez falsa, com a subsequente e trágica morte de seu filho falso. Os Langs então criaram uma página no GoFundMe para pagar por uma urna personalizada e plantar uma árvore em homenagem ao bebê, tentando roubar o dinheiro para si mesmos. No entanto, após uma dica de um dos amigos dos Langs, a polícia entrou em contato com hospitais e funerárias locais, descobrindo que o bebê dos Langs, na verdade, nunca existiu. Os policiais então invadiram a casa dos Langs, descobrindo na hora a boneca falsa e prendendo os pais falsos. Eles foram forçados a retribuir os simpatizantes. E quando os Langs apareceram no tribunal, acusados de roubo, tenho certeza que eles choraram como bebês de verdade. A motociclista. De manchas borradas a jantares de arrastar e soltar, muitos influenciadores gostam de exagerar a verdade, formando uma relação de trabalho bem próxima com o software de edição de fotos. E de todos esses influenciadores, a rainha dos golpes tem que ser Soya no Sohi, uma usuária do Twitter desonesta que acidentalmente expôs um grande segredo por lá. Soya é uma entusiasta de motos e criou uma conta no Twitter em 2019, acumulando rapidamente uma audiência de mais de 20 mil seguidores, enquanto postava fotos de sua impressionante coleção de motos e um punhado de selfies. Mal sabiam seus fãs que, por incrível que pareça, essa bela motociclista era na verdade um homem de 50 anos, chamado Yasuo Nakajima, usando um aplicativo de troca de rosto para criar uma identidade online totalmente nova e ganhar mais seguidores no Twitter. O plano funcionou perfeitamente, até que Yasuo postou uma foto de sua moto, não percebendo que o seu rosto não editado era visível no espelho do retrovisor da moto. E assim, Yasuo foi exposto, e o homem por trás da mulher foi revelado. Então, o que você acha que veio a seguir para Yasuo? Calúnia? Vergonha? Mais ou menos. Apesar de ser exposto como falso, Yasuo continua a postar como mulher. E por incrível que pareça, o número de seguidores de Soya só aumentou. Agora ostentando mais de 36 mil seguidores dedicados, mesmo que ela tecnicamente não exista. Mas para ser justo com Yasuo, nem tudo é edição. Esse cabelo esvoaçante é todo dele, sem dúvida. E essas mechas merecem todos os seguidores que ele recebe. Mãe é a palavra. Jordan Cheyenne é uma vlogger de beleza cuja carreira ficou feia quando ela acidentalmente carregou um vídeo errado em seu canal do YouTube. Quando o cachorro da família foi diagnosticado com a doença mortal, Cheyenne fez um vídeo comovente com o seu filho de 9 anos, mãe e filha em lágrimas, enquanto descreviam a tragédia dos bancos da frente do carro de Cheyenne. Quando o vídeo chegou ao fim, Jordan se despediu e colocou a mão sobre a câmera. Mas no vídeo não editado que ela enviou por engano, ela pode ser vista removendo a mão com a câmera ainda rolando. E o que aconteceu a seguir chocou seus fãs e arruinou sua carreira. I love you guys. Bye. Come here. Come closer for the video. Come closer. Come closer. Come closer. Put your head right here. Come closer. Closer. Down. Put your head down here. Act like you're crying. Really quick. I am crying. Put your hand like this. But let them see your mouth. Let them see your mouth.
Look at me. Look at me. I'm actually crying. I know. Look at me. Look at me. Look at the camera. Look at the camera. O mundo assistiu quando Cheyenne forçou seu filho chorando a posar para a câmera, só para criar uma thumbnail que daria ao vídeo algumas visualizações a mais no YouTube. A reação foi instantânea, pois os seus fãs não conseguiam acreditar que ela iria explorar o seu filho e seu cachorro doente para obter atenção aparentemente sem nenhum remorso ou emoção de verdade. Cheyenne pediu desculpas, mas a sua reputação foi arruinada, e ela acabou deletando seu canal e se afastando das redes sociais. Espero que agora ela se preocupe mais com o seu filho do que com as opiniões de estranhos na internet. Desviando a curva. O documentário de 2018, Behind the Curve, teve como objetivo expor os membros da comunidade terraplanista, mas no final, a equipe do documentário não precisava se incomodar. Uma vez que as câmeras estavam rodando, os terraplanistas fizeram um bom trabalho ao se expor, conduzindo 2 experimentos que provaram que suas próprias teorias da conspiração estavam erradas. Primeiro, os terraplanistas gastaram $20 mil em um giroscópio a laser. Dentro desse giroscópio de alta tecnologia, 2 lasers são disparados em direções opostas, ao redor de um anel, ambos correndo em direção ao sensor. Como a velocidade da luz é sempre a mesma no vácuo, os feixes de luz sempre atingem o sensor ao mesmo tempo, a menos que o anel esteja girando. Se o giroscópio estiver girando em uma direção, o sensor vai girar em direção a um dos lasers, o que significa que esse laser vai atingir o sensor mais cedo que o outro, o que pode ser medido por uma mudança na frequência entre os 2 feixes. Isso significa que se você colocar o giroscópio em um objeto, ele pode usar essa corrida entre os lasers para medir se o objeto gira e com que rapidez ele gira. Com versões sofisticadas desses giroscópios, você pode traçar a rotação da própria Terra, que mede uma rotação de 360 graus a cada 24 horas, ou 15 graus a cada 1 hora. Os terraplanistas discordam, acreditando que a Terra é um disco plano estacionário. Então, por sua lógica, um giroscópio não deve medir nenhuma rotação. E olha só que surpresa! Depois de 1 hora, o giroscópio usado pelos terraplanistas do Behind the Curve exibiu uma rotação de 15 graus, refutando suas próprias crenças e jogando $20 mil direto pelo ralo. Por sorte, os terraplanistas admitiram seu erro, mudaram seus hábitos e se tornaram membros íntegros da comunidade científica. Ah, brincadeirinha. Eles argumentaram que o giroscópio de $20 mil não era bom o suficiente, e as energias do céu interferiram no equipamento. Então, eles decidiram realizar um segundo experimento. Eles montaram 2 tábuas em um plano de terra totalmente nivelado, e perfuraram exatamente a 5,2 metros acima do nível do mar. Um terraplanista chamado Henrique estava a 4,8 quilômetros de distância no mesmo plano de terra, acendendo uma poderosa lanterna nas tábuas. Se a Terra fosse plana, então quando Henrique segurasse a luz a 5 metros acima do nível do mar, ela deveria brilhar para frente e passar pelos 2 buracos. No entanto, a Terra é realmente redonda, e ao longo de 4,8 quilômetros, a Terra vai se curvar aproximadamente 1,8 metros. Isso significa que para fazer a luz brilhar pelos buracos, Henrique teria que segurar a lanterna 1,8 metros mais alto para acomodar essa curva. Então, previsivelmente, quando Henrique segurou a lanterna a 5,2 metros, a luz não passou pelas tábuas. Até que um outro terraplanista bem relutante disse para ele levantar a lanterna bem em cima de sua cabeça e que se faça luz. Para ser justo, os terraplanistas conseguiram realizar alguns experimentos científicos bem reais, mas infelizmente para eles, a ciência fez o que faz de melhor: provar que a Mãe Terra tem belas curvas. Faixa preta agachado, fraude oculta. Tornar-se um mestre do Kung Fu exige determinação, dedicação e décadas de prática árdua. Ou apenas algumas mentiras e uma faixa preta falsa. Bruce Silva é um suposto faixa preta que mostrou suas habilidades no Hawaii News Now em 2016, promovendo uma próxima apresentação de Kung Fu. Silva deveria quebrar uma fileira de blocos, supostamente feitos de concreto sólido. Mas no início do programa, o âncora de notícias Steve Uehara interferiu por acidente. These are real bricks. I mean, there's no joke. Acontece que, seja qual for o material desses tijolos, o Uehara foi capaz de quebrá-los com um leve toque. E o show passou de incrível para estranho. E apesar de ter sido exposto como uma fraude, continuou com o show mesmo assim. Desculpa, Bruce, mas essa cabeçada parece bem menos impressionante agora. Belle Gibson. Belle Gibson foi a mulher mais inspiradora da Elle Magazine Austrália de 2014, superando o câncer, parada cardíaca e um tumor cerebral. Tudo isso, ela afirma, através de uma combinação de alimentos saudáveis e terapias naturais. Ela fez uma parceria com a Apple e assinou um contrato de livro com a Penguin,
contando sua história inspiradora em um aplicativo móvel e livro de receitas The Whole Pantry. No entanto, descobriu-se que enquanto Gibson estava tomando batidas de kale e comendo abacate, ela estava alimentando o público com bobagem. E apenas 4 meses depois, o mundo inteiro descobriu que tudo que ela disse era uma completa mentira. Os primeiros sinais de desonestidade vieram quando Gibson começou a arrecadar fundos, pegando $300 mil de seus fãs, para doar a um conjunto específico de instituições de caridade. Infelizmente, as instituições de caridade logo revelaram que nunca receberam nenhum dinheiro, e quando Gibson começou a dirigir um carro de luxo, as pessoas somaram 2 mais 2. Logo, pessoas do passado de Gibson começaram a se manifestar, alegando que sua luta contra o câncer também foi inventada. Os jornalistas seguiram essas alegações e logo descobriram um antigo exame de seu cérebro de 2011, que juntamente com outras evidências crescentes, sugeriram fortemente que Bell nunca teve um tumor e que era totalmente saudável. Conforme a pressão aumentava, Gibson confessou e foi considerada culpada de conduta enganosa e multada em $300 mil. Gibson passou de heroína a vilã, mas para um fraudador no Reino Unido, os crimes de Bell despertaram uma ideia. Seguindo a liderança de Gibson, Tony Standen arrecadou mais de $11 mil no GoFundMe em 2015, para que ela e seu noivo pudessem ter o casamento dos sonhos antes de morrer de câncer terminal. Mas é claro que Tony não tinha câncer. Standen mentiu para sua família e amigos, raspando a cabeça e fingindo estar em estado terminal por 5 anos. Todos pensavam que Tony estava morrendo. Mas depois do casamento, ela admitiu a verdade para seus amigos próximos, pensando que podia confiar neles. Mostrando boas condutas morais, porém, seus amigos na hora compartilharam a notícia e Standen foi exposta, passando 5 meses na prisão por fraude. Standen pode ter enganado seus amigos, família e marido novo, mas eu acho que essa história teria deixado Bell muito orgulhosa. Estrelas do flop. Fizeram muito bem. Por um curto período no final dos anos 80, Milli Vanilli foram um dos maiores artistas musicais do mundo. Fab Morvan e Rob Pilatus eram conhecidos por músicas cativantes e movimentos de dança incríveis, mas hoje em dia eles são famosos por fraudes, tornando-se protagonistas de um dos maiores escândalos da história da música. Em 1988, o empresário musical Frank Farian gravou uma música com um grupo de cantores americanos e a lançou sob o nome de Milli Vanilli. Enquanto Girl, You Know It's True subia nas paradas da Inglaterra, Farian descobriu 2 dançarinos de apoio, Rob e Fab, morando em Munique. Os dois pareciam modelos, sabiam dançar e estavam desesperados por dinheiro. Em outras palavras, eles eram perfeitos para o golpe de Farian. E ele os colocou como rostos da banda, deixando eles cantando playbacks nos shows e agindo como se estivessem cantando todas as músicas. Dentro de 2 anos, Milli Vanilli teve 3 singles número 1 e um prêmio Grammy de melhor revelação. Rob e Fab tornaram-se estrelas pop mundialmente famosas, e sem cantar uma única nota. Mas conforme Milli Vanilli crescia, a verdade começou a aparecer. Em primeiro lugar, os pseudo-cantores falavam com fortes sotaques alemão e francês, enquanto os cantores de verdade por trás de Milli Vanilli cantavam as músicas como nova-iorquinos nascidos e criados. E toda vez que a dupla era entrevistada, eles lutavam para pronunciar os nomes de suas próprias músicas, levantando suspeitas dos jornalistas. Em 1989, enquanto cantava Girl You Know It's True em Connecticut, o playback acabou emperrando, repetindo os mesmos segundos várias vezes. Rob e Fab pararam de dublar, mas as suas vozes continuaram, gritando as palavras Girl You Know It's True repetidamente, expondo sua fraude para uma multidão de 80 mil fãs. Eventualmente, a culpa se tornou demais para Fab e Rob, e eles confessaram tudo em uma coletiva de imprensa pública. Seu Grammy foi revogado, e 27 ações judiciais foram movidas nos Estados Unidos por fãs indignados, alegando que o grupo e Frank Farian cometeram fraude. Depois disso, com o passar de décadas, Girl You Know It's True não tinha mais o mesmo tom, já que agora nós sabemos que é tudo mentira. Escondendo pra cima. Conheça Falcon Hine, também conhecido como Garoto Balão, uma criança de 6 anos que se tornou o centro de uma grande notícia, envolvendo a Guarda Nacional, a Wife Swap USA e um balão de prata gigante. Em 2009, Richard e Mayumi Hine disseram à polícia que, em um acidente bizarro, seu filho Falcon ficou preso dentro de um balão de hélio gigante, que sem aviso foi lançado e saiu para voar nos céus do Colorado. A Guarda Nacional acionou seus helicópteros, rastreando Falcon por 97 quilômetros, até que o balão caiu no campo vazio. Todos prenderam a respiração, mas quando a polícia vasculhou o lugar do acidente, Falcon não estava em lugar algum. Pouco depois, um aliviado Richard Hine fez um anúncio.
Falcon foi encontrado escondido em uma caixa de papelão nas vigas acima de sua garagem e estava pregando uma peça em seus pais o tempo todo. A brincadeira de Falcon resultou numa ampla atenção da mídia, mas algumas pessoas começaram a achar que tudo isso poderia ser uma farsa. Acontece que os Heene não eram estranhos à atenção da mídia. A família apareceu 2 vezes no programa de troca de esposas USA, e Richard recentemente tentou lançar um reality show para o TLC sobre sua família maluca. Depois que as alegações de fraude começaram a circular, a verdade foi exposta durante uma entrevista chocante na CNN. Richard perguntou a Falcon, por que você não saiu da garagem? E Falcon respondeu, me disseram que isso era pro show, expondo seus pais na frente de todo o país. Com essa confissão e o passado de Richard, as autoridades perceberam que Richard apenas inventou essa história do garoto balão, só para ter a atenção da mídia, esperando que finalmente pudesse dar à sua família o próprio reality show. Mas a realidade finalmente se instalou, quando Richard foi condenado a 90 dias de prisão e $36 mil em restituição, cobrindo os custos de implantação dos helicópteros e a força policial, enquanto perseguiam o balão vazio. Todo esse plano de Heene dependia apenas da capacidade de uma criança de 6 anos de mentir na televisão ao vivo. Mas, infelizmente, quando se trata de honestidade, parece que Falcon não puxou o seu pai. iPhone. Esse é Alexander Voloshin, um influenciador altruísta que deu um iPhone a uma garotinha pela bondade de seu próprio coração, antes de postar o vídeo emocionante no TikTok em 2021. Pelo menos isso, né? Infelizmente, a mãe da garotinha também tinha um vídeo para compartilhar, enviando um clipe dos bastidores que mostrava o que realmente aconteceu depois que Alexander terminou de filmar. Сейчас ребенок расстроится, плакать будет. Так нельзя делать. Давай 2000 гривен, там нормально будет? А? Нет, не отдавай. Там, ну, я Нет, нет. Мне надо забрать этот телефон, потому что это Так уже не будет. Давайте вызовем полицию. Нет. Подай телефон, пожалуйста. Что, блядь, происходит? Женщина. Depois que o vídeo acabou, Voloshin na hora tenta pegar o telefone de volta, dizendo que era apenas pro vídeo do TikTok. Ele então oferece $70 para devolver, mas a mãe recusa, fazendo com que Voloshin recorra a arrancar o telefone da mão da criança e fugir da cena fora das câmeras. Alexander pode ter recuperado o iPhone, mas nunca vai recuperar sua reputação. A sua decisão de enviar o TikTok original, tentando se pintar descaradamente como um herói, resultou numa enorme reação, e Alexander desde então excluiu seu TikTok e Instagram. Eu me pergunto se perder todos os seus fãs valeu a pena por um iPhone. Eu espero que seja o modelo mais novo. Mensagens misturadas. Mensagens confusas. Em 2017, o chefe de polícia de Tampa, Flórida, realizou uma conferência de imprensa bem importante, discutindo a captura de um criminoso muito perigoso. O chefe foi apoiado por uma equipe de policiais, o prefeito de Tampa e Darlene Roberts, a intérprete de linguagem de sinais do evento. Enquanto o chefe contava detalhes chocantes do crime, todos que moravam em Tampa assistiram horrorizados, mas os membros da comunidade surda de Tampa ficaram coçando a cabeça. Quando Darlene começou a lançar uma mistura de sinais sem sentido, palavras aleatórias e o que pareciam ser movimentos de dança. Logo ficou claro que Roberts não conhecia um único sinal e estava apenas imitando o que ela achava que era a linguagem de sinais. Para as pessoas que conheciam a linguagem de sinais, a situação era simplesmente surreal, pois Darlene estava ao lado de pessoas muito importantes na cidade, acenando com os braços. Acontece que Darlene simplesmente entrou no prédio e disse ao porta-voz do departamento de polícia que ela havia sido contratada para interpretar. Ninguém se preocupou em verificar as suas credenciais, mas se tivessem feito isso, teriam descoberto que, embora ela não tivesse experiência com sinais, ela tinha um histórico de fraude, com condenações anteriores. Uma vez que a conferência acabou, as reclamações sobre Darlene afluíram, mas era tarde demais. Ela não estava em lugar algum. Ela simplesmente fugiu. As ações de Darlene não eram tecnicamente ilegais, e ela não foi pega pela conferência. Então, não está claro por que ela decidiu sabotar esse evento. Mas, de qualquer forma, acho que é justo dizer que esse deve ser o seu último show de interpretação. Embora, a julgar por alguns desses movimentos, ela possa ter um futuro como dançarina de apoio. Mas e aí?